Entrou ao vivo nos dois? Agora está funcionando, Thiago. Ok. Boa noite a todos. Estamos agora de volta aí. Consegue nos ouvir? O pessoal consegue nos ouvir aí? Tivemos alguns probleminhas técnicos de áudio, coisas de tecnologia, que estamos que nos acostumar com isso, mas já foi, creio que já foi resolvido aqui. Todos estão nos ouvindo aí, gente? Então, também ouço. Então vamos começar aí, pedindo mais uma vez desculpa a todos por esses probleminhas técnicos que tivemos aqui da transmissão, da questão do áudio, mas agora, com a ajuda de Nossa Senhora do Carmo, a gente vamos fazer nossa live. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, boa noite a todos. Com muito prazer que damos início à nossa primeira live. Com alguns probleminhas, mas estamos aí, está tudo certo, Nossa Senhora está conosco, para a gente começar já a fazer essa preparação para julho, que está vindo aí, dia 7, já está batendo na porta, para começarmos a fazer essa grande festa em louvor a Nossa Senhora do Monte Carmelo. E para bater um papo desse documentário que a gente já viu, e daqui a pouco, lembrando a todos aí, o documentário vai estar disponível nas nossas redes sociais, lá no nosso YouTube, no Facebook, para todo mundo que queira curtir esse documentário, esse lindo documentário feito pelo nosso amigo aí, Thiago Morandi. Lembrando, curta a nossa página, nos siga no Instagram, e se inscreva no nosso canal, aperta o sininho lá para receber todas as atualizações. Essa é a nossa primeira live, mas vamos ter várias outras lives, várias outras conversas com pessoas ligadas à Festa do Carmo, e vai ser muito legal esse bate-papo. E precisamos de vocês também. Qualquer coisa que vocês quiserem, alguma pergunta, qualquer coisa, manda para a gente aí nos chats, e a gente vai estar respondendo para todo mundo aí. Então, hoje à noite, estamos aí com o nosso prior do nosso sodalício, Carlos Eduardo Valim, que eu vou pedir licença para chamar apenas de Eduardo. Nós temos mais de 20 anos de amizade aí, então fica difícil chamar de Carlos Eduardo, mas carinhosamente nos chamamos ele de Eduardo. Eduardo, salve Maria. Boa noite, Thiago. Salve Maria. Permissão concedida. Nosso irmão Rodrigo de Oliveira Lima também. Salve Maria, Rodrigo, boa noite. Salve Maria, Thiago. Boa noite, senhor prior. Boa noite. O nosso produtor desse belíssimo documentário que nós assistimos agora, que vai estar no nosso YouTube lá, então curta, manda para todo mundo, para o mundo inteiro. Nosso amigo Thiago Morandi. Boa noite, Thiago. Salve Maria. Boa noite, salve Maria. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Thiago. Boa noite também. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Então, já fizemos as apresentações, já está todo mundo aí com áudio perfeito, todo mundo aí ouvindo direitinho, as pessoas já estão entrando aí. Um abraço para o nosso amigo Daniel Andrade, lá de Oliveira, que está acompanhando a gente, Rosária Ribeiro, Marcos Vinícius Cunha. Nossa Senhora abençoe a todos que estão aí nos acompanhando. Vamos começar com o nosso prior. Prior, nós acabamos de assistir agora esse documentário que fala um pouco da festa de Nossa Senhora, aquela belíssima festa que foi em 2015, uma festa histórica, né? Por várias coisas que aconteceram. Conta pra gente como que foi a idealização, como vocês pensaram, como que a Ordem pensou naquela festa de 2015. Bom, aquela festa, né, de 2015 teve uma data especial que era a comemoração dos 90 anos, né, da entronização da imagem do trono, né, a imagem principal lá da igreja, que completava 90 anos que ela tinha, né, sido trazida para São João, né, na mesa então daquela época, após um incêndio que havia acontecido na igreja. Decidiu, então, confeccionar uma imagem, mandar esculpir uma imagem de madeira que pudesse ocupar, então, o trono principal da igreja. Então, né, como essa data foi surgindo, foi se aproximando, então houve essa ideia de, então, fazer essa festa com essa imagem, né? Então, nós começamos a possibilidade de marcar essa data. Então, seja com a procissão, com a imagem, então começou
se como essa imagem poderia sair no andor, né, estudar como era a estrutura dela, peso, enfim, né, se o nosso andor aguentaria ela, né, na nossa caminhada, por nossas ruas aí que não são muito retinhas e tal. Então nós fomos discutindo, pensando, e então, né, para marcar a data, resolvemos fazer aquele ano a procissão da imagem e também, né, deixar registrado isso, que foi a ideia de fazer esse documentário, então, com o Tiago, para que ele pudesse registrar todo o ritual da novena, né, explicando parte da nossa novena, e o dia da procissão, aquela, assim, com a imagem do trono. E Rodrigo, você participando desde o início, para quem não sabe, gente, a gente começou, quando se pensou nessa imagem, uma noite por dia, foi pensar isso com uns 3 meses antes, né, Eduardo? Eu acho que já vinha com essa ideia até mais um tempo, até antes, né? Prática mesmo, de fazer essa questão de fazer os testes. Com os testes, sim. Né? A gente tem, né, o Carlos Magno, né? Foi engenheiro para olhar a estrutura da imagem, então houve algumas recomendações para que desse uma reforçada, mas foi tudo assim, conversado com cautela, com pessoas específicas para ver se a gente, né, não corria nenhum risco. Rodrigo, da Ordem Terceira, que acompanhou o estudo, qual era o sentimento que você tinha de ver isso acontecer? Era uma coisa também que ficou guardada a 7 chaves, que ninguém sabia. O que você... Qual era a sua emoção de ficar, participar desse processo todo? O Rodrigo teve um pequeno probleminha com a internet dele lá. Agora eu passo a ouvir. Ah, sim. Então, essa iniciativa de colocar essa imagem na rua foi um dos maiores desafios, né? Mas, e era o meu sonho, era ver essa imagem processionando, né, pão? E o que aconteceu, graças a Deus. Mas, por que isso? Porque quando nós expunhamos essa imagem na Semana Santa, muitos amigos de fora me diziam: Rodrigo, essa imagem é tão rica de detalhes e que nós não vemos, né? Devido ao... E por ela ser também grande. Então, aí, né? E com toda a mesa e os irmãos mais próximos ali, decidimos enfrentar esse desafio, para que São João visse, né? Como essa imagem é linda, como essa imagem é expressiva. E graças a Deus, correu tudo bem, foi uma festa maravilhosa, como sempre. Era isso, que o povo visse, né, como dessa escultura que para mim é ímpar, né? Essa imagem, pelo estilo dela, ela é única em São João. Conta pra gente o que você estava pensando. Foram tirados no arquivo de um nosso. No momento que estávamos arrumando um andor, do ladinho dela, olhando para ela ali, qual que é o sentimento? O que você estava pensando? Essa coisa... Pois é, Thiago, eu estou vendo aqui pelo meu visor essa foto, e coisa feita perto de uma maravilha dessa. Mas a imagem ia sair realmente quando abriram as portas no dia 16, e nós demos de cara com ela
logo depois do tapa-vento, né? Então, eu sinceramente fiquei muito emocionado mesmo, embora eu goste demais da nossa imagem de roca, a que sempre saiu em procissão, mas eu tenho um carinho especialíssimo por essa imagem do trono, e, como eu disse antes, foi a realização mesmo de um sonho pessoal. Eu posso morrer feliz que eu vi essa imagem nas ruas de São João del Rei. Aí, mostrando algumas imagens, gente, desse dia. Isso aí foi feito no dia 15, essas imagens. Contar uma curiosidade. O prior vai me autorizar a falar isso, que estava tudo arrumado, todo mundo lá preparado. Na hora que a gente desceu com a imagem, um olhou para a cara de todo mundo estava presente. A gente falou, vamos fazer isso mesmo? Bateu aquela dúvida dos testes. Íamos na igreja, o engenheiro participou junto com isso, de estar vendo se o peso aguentava tudo, mas o medo de fazer isso tudo era maior. A gente acontecer alguma coisa, o valor histórico dela, além do valor da fé, sentimental, o valor histórico também da imagem, e bateu aquela coisa, mas a gente olhou, priorar. Agora que vai para a rua. Não foi? Pois é, Thiago. Realmente foi isso. Eu, vendo assim, as imagens, eu lembro daquele dia, a aflição que eu passei, né? Para descer essa imagem, quando essa imagem chegou no andor, eu senti até um mal-estar, porque era uma responsabilidade muito grande. Eu sentia que, né, era medo, né? Justamente era o medo dessa responsabilidade, que não podia acontecer nada com essa imagem. Então, foi muito tenso para mim, né, à noite. Eu lembro ainda dessa pressão, calafrio, uma imagem, né, porque até demorou para parafusar no andor. Mas eu senti assim, o mal-estar que eu quase desisti. Sinceramente, eu quase desisti. No outro dia, assim, eu lembro que eu entrei na igreja e eu olhei ela lá do meio da igreja para trás e eu não tive coragem de chegar na frente dela durante o dia todo. Simplesmente eu só essa imagem na hora da procissão. Assim, né, daquele estado de fato muito preocupado, né, com a segurança, porque a gente combina, né, com as pessoas, tem que andar, não pode sacolejar, não pode balançar demais. Mas essas ruas nossas, a gente já sai ali para a Rua do Carmo, que a rua já é meio de lá. A tensão era muito grande. Eu ficava pensando, se vencer esse obstáculo, a gente vai tranquilo. Se passar isso, vai tranquilo. E foi. Mas eu me lembro perfeitamente daquele dia que eu não conseguia nem dormir. O mais me lembro da procissão. O que eu mais me lembro, direita, esquerda. É quase um manto que a gente estava carregando, ouvia, para todo mundo no mesmo passo, para a imagem ir, chegar sã e salvo, sair sã e voltar como saiu na igreja. E, Thiago, qual foi a emoção, a experiência de fazer esse vídeo? Não é foi o primeiro vídeo de igreja que você faz, você já está inserido nesse meio há mais tempo, tem vários documentários que falam do batismo de sino, fez também da Festa do Carmo de 2014, mas 2015, conta pra gente um pouco como é que foi isso, a organização, a produção disso tudo. Então, Thiago, primeiro foi um grande desafio para mim, né? Para mim, para minha equipe, porque, cara, era um momento mundial, um momento único, né? Da ordem, para a história da religiosidade de São João del Rei, né? Por mais que a gente já tivesse feito algumas outras gravações sobre manifestações religiosas diversas, tanto de São João, Tiradentes, da região, né? Na linguagem dos sinos, que é algo que eu tenho acompanhado já há alguns anos, né? Na minha trajetória.
nunca fui cineiro, mas sempre estive nas torres, então é como se eu também fizesse parte disso, né? Mas nesse lado do documento foi um desafio muito grande para nesse documentário. Foi um pedido do Eduardo. O Eduardo falou: cara, eu quero imagem aérea. E a gente na realidade começou a fazer algumas imagens aéreas em São João del Rei de eventos sociais, casamento, de uma manifestação religiosa, de uma festa do Porte do Carmo. Foi a primeira vez que a gente fez um documentário que utilizou imagem. E teve esse desafio extra que a gente queria mostrar um pouco de tudo desse procedimento, da procissão, enfim. E, enfim, resultado está no documentário, resultado, feedback que as pessoas deram, né, em relação ao filme finalizado, né, ao filme fechado, e que a gente considera para o registro audiovisual da cidade, né, porque de ter visto outra gravação de alguma celebração religiosa que tivesse imagens aéreas, né, até então. Depois, claro, que a gente já vê as gravações por aí, mas a gente considera que foi o primeiro registro quando foi feito. E também perto de vocês ficaram o Andor, né? E acompanhar essa emoção, acompanhar o suor, né? Peso, os passos cara, essa emoção, né? Essa apreensão que todos estavam, principalmente vocês que estavam muito próximos ali. E foi como o Eduardo disse, né? Até ali nos 40 do tempo. E aí? Vai rolar? E atenção o tempo todo, né? Enfim, a gente tentou mostrar isso. Claro que o filme ele foca na procissão em si, né? E pode pensar em fazer um outro aí após essa pandemia passar, mostrando toda essa tensão por trás, né? Sim. Nesse dia anterior, nessa madrugada que é tenso para todo mundo, né? Enfeitar a igreja, preparar a igreja, e aí preparar a procissão. Acredito que vocês nem dormem direito, né? Às vezes a gente fica direto lá na igreja, mas tudo com muito que explicação. É uma coisa mesmo que só quem está ali presente, vendo esses bastidores, viu como que é essa entrega de todos que estão envolvidos. Tem a turma do sino, a turma da igreja, a turma de limpeza, a turma da flor, a turma também que está lá ajudando. Infelizmente, esse ano não teremos, mas peço a palavra daqui a pouco um pouquinho. Só registrar aqui um abraço para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui. Michel Augusto, Érica Paiva, Fernanda Sacramento, a Fatinha, Mauro Valim, Thiago Carvalho, todos que estão aí no nosso chat. Se você tiver alguma pergunta, gente, tanto o Thiago Morandi, o Rodrigo Lima e o Eduardo Valim, só mandar no nosso chat aqui que a gente repassa agora para os nossos convidados. Rodrigo, da história da Ordem do Carmo, quando ela veio para cá, quando se instalou aqui no nosso município, a história do nosso sodalício. Tiago, para mim ou para o senhor prior? Para você, nosso irmão. O Rodrigo é um dos grandes estudiosos. Nosso prior depois complementa junto aí. Não, eu sou curioso mesmo. Então, nós temos registro, né, que tudo começou com a confraria do escapulário,
né? Uma irmandade que já existia na Catedral do Pilar, que na época não era catedral, nem basílica, né? Era matriz ainda do Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar, né? Isso lá por 1730 e poucos, 1735, mais ou menos. Um grupo de irmãos erigiu um templo próprio, né? Para Nossa Senhora do Carmo. Então, sai-se dessa confraria. Por isso que em 2008 eu fiz questão, na época era prior, o senhor Mauro Castro, então eu insisti muito que nós reativássemos a confraria do escapulário, porque foi, né, os irmãos dessa confraria que nos legaram essa igreja monumental que nós temos hoje, graças a Deus, frequentamos, que nós mantemos, né? Porque não é fácil, não. A igreja não vive somente na festa, né? Os 365 dias é uma luta diária para conservação, para manutenção, né? E São João del Rei é ímpar, né? Não desfazendo de outras cidades, né? De Minas Gerais, tem o registro que se faz festa, uma comemoração do Carmo nos padrões da de São João del Rei, não. Isso nós podemos, com certeza, nos gabar. É um privilégio e uma responsabilidade, não é? Manter isso. O senhor prior está aí no seu terceiro mandato, não é? Então, ele sabe muito bem o peso da cruz e o peso de organizar, né? Tantos irmãos que nós temos em todas as faixas etárias, né? Hoje nós admitimos os postulantes com 17 anos, então acompanhamos essa turma até os 19 anos, para profissão simples. Então, tudo isso também, né, um trabalho do senhor prior, do senhor mestre de noviços, dos convidados, né? Nosso esclarecimento e aprender um pouco também nas aulas de noviciado. É uma coisa que não para, né? De 7 a 16 é o auge, mas o ano inteiro. Vou perguntar para o Tiago, aqui vem uma pergunta do nosso amigo Tiago Carvalho. O documentário foi feito a pedido da Ordem Terceira, mas ele não ficou restrito à Ordem, né, Tiago? Ele foi além um pouco da apresentação só para um arquivo, um registro da Ordem Terceira, não é? Sim, né? O pedido inicial da Ordem, né? O Eduardo representando, né? Era que a gente registrasse em 2 vídeos um pouquinho de como que se dá a parte da novena, explicar um pouco disso em questão documental, e o outro registro focado na nossa missão era essa. Aí, claro, a gente foi além, utilizamos algumas outras técnicas, principalmente relacionadas a áudio, tanto que a trilha não é uma trilha sonora 100% religiosa, tem uma outra na trilha sonora, trabalha um pouco com a sinestesia, com a emoção, e enfim, depois, com autorização, claro, da Ordem, a gente
decidiu levar isso um pouco mais adiante. Escrevemos o filme em alguns festivais e tivemos a grata, né? E difícil você, enquanto ter um filme exibido em grandes festivais de cinema, como a Mostra de Cinema de Tiradentes, por exemplo. Então, a gente conseguiu esse feitio, que foi exibir da procissão durante a Mostra de Cinema, e com sala lotada, causos assim, histórico para mim também, um momento muito emocionante de ter uma sala de cinema num festival do porte da Mostra de Cinema de Tiradentes lotada. E teve uma segunda sessão, inclusive. Só que aí foi uma segunda sessão destinadamente para moradores de Tiradentes, que também para mim foi uma outra surpresa, assim, de tão ovacionado e de tão bem aceito que foi o filme. E também nesse mesmo ano da Mostra de Cinema, foi no ano de 2016 que a gente exibiu, se não me engano, na 19ª ou 20ª edição, eu não vou lembrar de qual. A gente também exibiu durante o Festival de Inverno da UFSJ. E também teve mais de uma sessão, teve, se não me engano, 2 ou 3 sessões, sempre com sala lotada. E todo esse feedback que a gente recebe até hoje em relação ao 2015, né? A gente recebe até hoje dentro do carro, mas também de outras ordens de outras pessoas. Eu mesmo já tive em Belo Horizonte pessoas comentando assim, é algo incrível. A gente não sabe a proporção que a gente vê, né? Sente isso, foi incrível. Ô, Thiago, eu lembro, né, naquela mostra que você chegou a convidar a gente, nós somos alguns membros lá, que assim, o público ali da mostra nem, né, não é 100% católico, né? E eu lembro assim, exatamente, né, o final, né, o aplauso igual você registrou aí, porque foi uma coisa assim, foi um documentário, né, especial, né? Independente de ser uma coisa religiosa, mas a qualidade das imagens, as cenas, né, a música, aquilo tudo foi emocionante. Então, assim, até a pessoa que não é católica, que não é ligada a essas tradições nossas aqui de Minas, especialmente São João del Rei, né, achou aquilo assim um espetáculo, porque né, eu lembro das imagens, né, seja essa imagem do turíbulo lento com a fumaça, aquela que o drone sai debaixo da ponte, assim, que não parecia nem São João del Rei, né, eu lembro, a imagem até hoje guardada assim na minha mente é aquela, né, quando o drone sai assim debaixo da ponte e pega a imagem passando e a chegada, né, que explosão que marca muito isso, né? Então, é uma coisa assim que de fato não é você que produz, para a gente que. Só que porque era uma data especial para a sua imagem, mas a proporção que tomou, mesmo que, né, com certeza depois outros trabalhos assim, baseado né, nesse que foi feito. Não, e tem outro fator que eu lido isso diariamente, ao trabalho, não só com audiovisual, mas documental e tudo que eu tento fazer. Beleza, você conversou comigo, você contratou, queria o registro e tal, mas cara, o negócio pela metade, fazer o melhor, a gente sempre quer e ter um trabalho final, sei lá, no que a gente puder, né? Tanto que a gente não se limita, a gente não busca não se limitar em relação a isso. A equipe é o que vai precisar de determinada imagem, determinado acontecimento, justamente por isso, porque a gente gosta do que faz, né? A gente é apaixonado por isso. Eu amo o que eu faço e para mim registrar imagens, histórias e documentar isso
É muito isso, a gente não sabe o resultado que isso vai dar, né? É interessante demais quando a gente vê esse feedback. Perfeitamente, isso. Uma pergunta aqui que veio no nosso chat aqui, tanto passado do nosso irmão Rodrigo, da Nívia Mendonça, falando se existe alguma diferença entre o escapulário de Nossa Senhora, se há alguma diferenciação disso. Tem diferentes escapulários. É isso, Tiago? Vou falar de novo, Rodrigo. Ela está perguntando se tem diferença entre o escapulário e o bentinho de Nossa Senhora. Antigamente, o povo utilizou, né, o escapulário como bentinho, mas sempre foi o escapulário, escapulário castanho, não é? Que uma vez imposto, nunca mais a pessoa trocando é necessário uma outra bênção. No linguajar popular, o escapulário virou bentinho, porque no Nordeste, particularmente, é muito comum isso, né? Eles colocam dentro de uma bolsinha, muito semelhante ao escapulário, alguma oração, seja santo for. Então escrevem essa oração num papelzinho e a mãe costura essa oração dentro de um patuá, né? É mais ou menos por aí. Então as pessoas trazem isso penduradas ao pescoço. É claro que o escapulário não é um patuá, não é? Mas a fórmula carinhosa de chamá-lo Bentinho, né? É mais popular mesmo, né? É a Nossa Senhora do Bentinho. Aí eu vou receber o Bentinho. E também a igreja foi permitindo, né, que o escapulário fosse reduzindo de tamanho, porque até São Mário rezava que fosse de 20 por 15 centímetros, nós leigos, mesmo para os confrades do Santo Escapulário, 15 por 20 centímetros. E hoje nós temos aí escapulários de todo o tamanho, não é? Mas o mais importante do escapulário é que tenha o tecido. Né? É necessária uma prescrição que tenha o tecido de preferência marrom, não tem necessidade nenhuma de ter a estampa de Nossa Senhora ou do Sagrado Coração de Jesus, abençoado em nome aventurada sempre Virgem Maria do Monte Carmelo. Então não tem necessidade expressa de que leve na frente ou atrás o coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo. Hoje, com muita modernidade, escapulário até de Iemanjá, que eu já tive notícia. Até da Iemanjá já tem escapulário. Mas, não, pera lá. Uma coisa muito séria, né? Eu trago o escapulário do Carmo no peito, como a vida mais santa. Com adorno, como um patuá, como uma coisa mágica, né? Mas respondendo, resumindo, bentinho e escapulário é a mesma coisa. Quando ingressamos na ordem terceira, nós recebemos o escapulário, assim como nosso prior, nosso irmão de pano, reveste todo o corpo, mas no dia a dia nós usamos, eu, por exemplo, estou aqui com o meu irmão, aqui,
E existe até uma passagem interessante do escapulário de Nossa Senhora, e eu também, foi ele que eu acho que a questão do Papa João Paulo II, que quando foi fazer a operação, tinha um espírito de toda a operação do tiro, levou, falou, a única coisa que não me tirem é o escapulário de Nossa Senhora. Esse eu vou para a mesa de operação, e ele foi operado com ele, médicos queriam que tirasse, ele falou, não, esse não tira. Então, isso é uma passagem. O Papa João Paulo II, ele era confrade do escapulário. O Papa João XXIII também tem uma passagem muito... Ele foi eleito, né? Saiu da Capela Sistina e ele entrou, então, na chamada Sala das Lágrimas, né? É onde ele cai na real e ficam as batinas, as novas, brancas, né? De vários tamanhos, uns 3 tamanhos mais ou menos, para ver qual que se adequa melhor para ele poder aparecer no balcão do Vaticano. Então, e quando o cerimoniário foi tirando dele o escapulário, ele disse, não, o escapulário deixa porque é a minha passagem. Então, isso é muito interessante na vida de João 23. O escapulário deixa passagem, ou seja, é o meu bilhete para o céu. Mas também João 23 era confrade do Santo Escapulário. Pio XII, Pio X, né? Nós temos aí grandes papas que eram devotíssimos, que foram devotíssimos de Nossa Senhora do Carmo e do escapulário. E pior, vocês que vivem mais desse dia a dia da igreja, estão lá mais junto com os funcionários, como o pessoal tem lidado com essa pandemia, essa falta? Na Igreja do Carmo, a gente sempre vê as pessoas de manhã, passavam ali na frente da igreja, faziam sua oração, depois iam para trabalhar. Esse novo normal agora, a Igreja do Carmo, que era uma igreja muito... os fiéis faziam muito, compareciam muito. Na verdade, quando determinou que as igrejas deveriam ser fechadas, né, nós obedecemos a ordem e a igreja, então, né, teve que permanecer com as portas fechadas. E sim, né, aí logo depois o comércio veio a fechar também, então o movimento nas ruas, né, por ali também está bem mais tranquilo, né, ficou bem mais tranquilo, mas as pessoas queriam saber, né, se ia ter missa, se ia voltar, me procura quase querendo saber. Mas, né, a única coisa que tivemos que fazer era fechar, né? A capela ficou aberta por alguns dias ainda, na parte da manhã para o outro lado, né? Então, o acesso também, as pessoas têm costume de entrar pela porta principal, estão vendo muito lá. Então, um pouco aberta de manhã e depois fechava, e né, o povo foi, infelizmente, vamos dizer assim, desaparecendo, porque não tinha permanecido fechado, e assim continuamos, né? Festividades, né? Aí o pessoal começa a saber, vai abrir, vamos ter novena, não vamos ter, e assim, aguardando a decisão mais cedo, conforme a gente tem visto as outras celebrações de portas fechadas, com uma missa à noite, porta fechada. Já que o senhor já começou a adentrar aí em 2020, vamos ser essa festa do Carmo em 2020. O que podemos esperar? O que vai ter nessa festa? Então, o seu áudio cortou um pouquinho, mas deixa eu fazer a pergunta aqui, deve ter dado um pico de... falar um pouco de como vai ser essa festa em 2020, como que ela vai ser realizada, o que vai ter, o que as pessoas podem esperar a partir do dia 7 de julho.
Bom, é o que está todo mundo vendo, né, nas outras celebrações. A gente não pode ser diferente, né? A Igreja do Carmo, nós sabemos da grandiosidade da nossa festa, mas, né, nós temos vivendo uma ação que, né, nós não temos o direito de abrir igreja e colocar as pessoas lá dentro. Então, seguindo as princípios do nosso bispo diocesano, né, vai haver somente uma missa à noite, né, mantemos uma missa seguida da novena solene. Vai ser com as portas fechadas, como tem sido nas outras igrejas, e nós vamos ter que fazer essa transmissão, né? Tanto que criamos um canal no YouTube, justamente pessoas, né? Porque hoje com as facilidades você pode conectar lá no YouTube e assistir as transmissões, né, numa tela maior, até melhor do que ficar vendo no celular. E é isso que nós vamos fazer, né? Mas preparando tudo conforme fosse uma festa normal, tradicional, vamos dizer assim. Já escolhemos um tema, temos os pregadores, né, para fazer, já combinado com alguns padres para que viessem nessa novena, mas então, alguns meses atrás, eu cheguei novamente a conversar com eles para ver como é que estava a situação, né, logo que se a situação da pandemia, e o retorno foi que eles também não poderiam sair por ordem dos seus bispos, não poderiam dessa novena. Então, por bem, a gente conversando com o nosso pároco, então serão nossos próprios padres aqui, né, do Pilar. Então, isso vai ficar a cargo do padre geral, selecionar esses pregadores para esse dia. Nós vamos trabalhar com o tema, porque nós discutimos essa novena, e o tema vai ser a esperança da igreja, do povo que caminha para Deus. Então, porque nós temos esperança, né? Temos que ter esperança que isso tudo vai passar, né? Que nós poderemos voltar a assistir às nossas missas, frequentar a igreja como de costume. É a esperança, né? A esperança é trabalhar isso, a esperança do ter uma encíclica do Papa Bento XVI que fala justamente isso, sobre a esperança, Nossa Senhora como esperança da igreja. Então é isso que a gente vai trabalhar, né, o tema desse ano na novena. E é isso, né? O que eu posso dizer é que não teremos nossas missas 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde, né? Somente uma missa à noite, com essa transmissão. E no dia 16 também, provavelmente, teremos duas missas, né? Uma de manhã e uma à tarde. Acho que eu digo à noite, depois das 6, até 6 ou 7 horas. A gente vai fazer a última missa com o canto do Tedel. Porque, recentemente, os casos, então nós vamos aguardando que medidas o município vai tomar em relação a isso, para a gente poder ver se, ao menos no dia 16, a gente consegue abrir a igreja para que as pessoas possam ir lá visitar esse dia 16. Então, controlada, entra alguns, né, passagem sem ficar lá dentro da igreja, né, com toda a questão de limpar as mãos antes de entrar e passar, né, por dentro da igreja para ver a imagem e a Capela do Santíssimo, que nós também manteremos aberta com o Santíssimo à missa da manhã. Mas vai ser o que a gente pode, né, fazer para esse dia, isso, né? Nós não podemos abrir a igreja e colocar o povo lá dentro e fazer missa, porque ainda não é permitido. Mas eu acredito que as pessoas acompanhando, né, pelos canais de transmissão, né, elas podem também, né, com muito entusiasmo essa novena santa, né, por experiência própria, eu mesmo acompanhei aqui da minha casa e foi uma experiência muito boa, né? A gente parece que está né, sim, do que aquele tumulto todo. Ser dessa forma, né? As pessoas já estão aí acostumadas com várias celebrações que tiveram
e o Carmo também, né? Infelizmente, essa pandemia chegou até o nosso tempo de festa. Então, a gente pode fazer. Nos adaptar ao normal, né? E rezamos que a hora nos livre mais rapidamente dessa pandemia, que ilumine a cabeça dos médicos, dos cientistas, para ter o mais possível para a gente poder voltar à normalidade, né? Recebi uma mensagem no WhatsApp aqui, até engraçado, o pessoal perguntando, então esse ano não vai ter a barraca de doces? Infelizmente, esse ano não tem a barraca de doces. Mas 2021, as barraquinhas voltam para o normal, se Deus quiser, com a ajuda de muita coisa para poder comemorar. Batendo um pouco. É porque, de fato, né, a barraquinha é a primeira coisa que não pode acontecer. Né? Então, por mais que abrisse, talvez, aí parcialmente a igreja, né, desde o início, porque não teria supor uma aglomeração. Então, com certeza, o município não vai conceder esses realizar. Né? Então, esse ano, né, é preocupação interna e a barraquinha, né, vai ficar para o próximo ano. Esse ano ninguém vai ter problema com diabetes. Pessoal, cuidar um pouco da saúde. Dentro do tema proposto para esse ano, Rodrigo, Maria Santíssima Igreja que caminha para Deus. Nós temos, na nossa oração de Nossa Senhora do Carmo, ela fala, aumente em nós a fé, a esperança, vai bem de encontro com isso também, né, Rodrigo? Com certeza. Um tema até muito feliz. Porque nós estamos vendo tempos muito turbulentos, né? Tá uma coisa assim natural. Eu tenho percebido isso, né? Há algo estranho. Com relação à festa, aconteça ela ser, eu tenho certeza absoluta que o povo, os fiéis, os devotos, vão participar com a mesma intensidade e com a mesma devoção com que o fazem numa celebração pública, né? Porque você veja bem, nós temos 8 missas diárias, 8 missas no dia da 16, e é uma multidão de pessoas em cada missa. Então, pensa bem isso em tempo de pandemia. Realmente, só a fé, a esperança e a caridade para nos sustentar. Então, eu sempre digo o seguinte, nós temos que prestar muita atenção naquilo que a gente reza, não é? Ontem mesmo, anteontem, sexta-feira, solenidade do coração de Jesus. A consagração ao coração de Jesus. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria que você reza, né? Você reza a jaculatória, Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Você saiu ali 10 minutos depois, se alguém te responder mal, você dá um chute. Porque onde é que está a mansidão? Onde é que está né, semelhança Jesus aí? E a nossa oração, a Nossa Senhora do Carmo, é uma oração muito profunda, na qual a gente pede uma verdadeira escola, né, de teologia. De teologia. Por fim, nós pedimos a ela sermos apresentados, né, à Augustíssima Trindade, ou seja, a coroa de tudo. Então, para esses tempos tão difíceis, realmente a esperança e a caridade
ao meu pálido ver, são o melhor remédio. Porque quanto mais lava a mão com álcool e gel, quanto mais sabonete passa, tem até padre, não sei aonde, fazendo exorcismo do coronavírus, tem pastor abençoando feijão, que mata o coronavírus. Então, quer dizer, tá uma bagunça que a pandemia virou, né, um pandemônio. Então, vamos segurar aí nas mãos de Nossa Senhora, né, que historicamente, né, é a mulher que vai travar a batalha final com o dragão, né? A mulher vestida de sol. Já é prefigurada desde toda a eternidade. Então, não sei se vai caber a nós, né? Assistirmos o desfecho final desse apocalipse. Mas certo é que nós já estamos com um pezinho lá, né? Nós já estamos com um pezinho nos tempos finais. E isso é indiscutível. É crise na igreja, é crise na família, é crise financeira. Agora veio essa pandemia assim, assolando, né? Solapando. Então eu acho que Deus usa esses para que nós caiamos, né? Em nós mesmos, para vermos o quão necessário é Deus na sociedade. E Deus está sendo expulso, né, das casas, da própria igreja. Tem igreja que não tem mais sacrário, tem igreja que não tem mais imagem, nem se diga. Então, quer dizer, se Nosso Senhor é expulso da própria igreja dele, onde é que nós vamos encontrar Deus? É a fé, a esperança e a caridade. E nesse momento de pandemia, a caridade nós temos que exercer cada vez mais também, ajudando nossos irmãos que estão necessitados. A gente sabe muitas pessoas que estão sofrendo dificuldades. A Igreja do Carmo sempre faz um trabalho muito legal. Santa Filomena também, do Quilo do Pobre. Amanhã é dia do povo quase derrubar minha porta aqui, às sextas, né? Então, caíram horrores. Por quê? Porque não tem dinheiro. Tá rico, hoje está virando pobre. O que é pobre é morrer, né? Porque, então, quer dizer, é a caridade, sim, a caridade fraterna, aquela que alimenta o corpo, mas também a alma, né? Então, tá difícil, tá muito difícil. Com a pandemia vem a fome, né? E, por conseguinte, rezemos para que não venha a guerra. Mas, geralmente, as três andam juntas, né? Nós já temos aí a pandemia, nós já temos a fome, e não sei aí, qualquer hora pode estourar aí a guerra. Deus permita que não. Vamos rezar para que isso não aconteça. Rodrigo, Deus permita. Pegando você no gancho aí, uma pergunta no nosso internauta aqui. O que temos que fazer com o nosso escapulário se ele ficou velho, ele arrebentou, já não está sem condições de uso e eu quero comprar outro? Pode simplesmente pegar o escapulário velho, né, queimá-lo, né, por quê? Porque o escapulário é um sacramental. É um sacramental, então não se deve jogar no lixo. Olhamos o quê? A queimar ou então enterrar num vaso ou num cantinho do jardim, enterrar, né? Isso é superstição? Não. Isso é respeito. Isso é respeito. Eu não vou... Uma coisa que me incomoda muito, sabe, Tiago? Depois das festas que nós temos, eu saio de casa, né, depois das festas e quem não me conhece, eu já sou doido mesmo, né? Então, isso eu já assumo que eu sou doido. Eu vou catando no lixo, sabe? Eu vou tirando do lixo os programas com as fotos da Senhora,
com as fotos do Santíssimo, porque o povo joga mesmo no lixo. Por isso que eu sempre fui contra programa bonito. Quase ninguém guarda, isso é mentira. Vai para o lixo mais cedo ou mais tarde. Então eu vou catando no lixo, né, para que a gente sabe que é uma imagem, né, mas tem que ter respeito. Então com o escapulário é a mesma coisa. Nós queimamos ou nós enterramos, por ser um sacramental. Mandamos um abraço aqui para o nosso irmão André Luiz de Oliveira, que está nos assistindo de Eira, terra do nosso amigo Geraldinho, nosso amigo Daniel, e também Matheus Caraza, que está falando diretamente de Belo Horizonte. Pio, esse ano, como o senhor explicou aí, não vamos ter aquela festa toda tradicional, como a gente está acostumado, mas que tenhamos esse sentimento que a igreja, que a nossa casa é uma igreja, que eu acho que vai muito dessa fala que o Rodrigo teve, de as pessoas perderam um pouco disso, que acho que a primeira igreja, a primeira formação, assim como foi aquela pequena casa Nazaré, onde Jesus foi criado junto com José, nós façamos também a nossa casa essa igreja. Eu agora, mais do que nunca, como nós não podemos estar fisicamente lá dentro da igreja, mas que podemos estar espiritualmente, façamos da nossa casa uma igreja, né? Verdade. Né? Mais do que nunca, a gente deve rezar, né, na nossa casa, fazer a nossa casa a igreja doméstica. Né? Foi até um tempo, trabalhamos, se não me engano, ano passado. Se não me engano, foi um tema assim, né, para que a gente possa continuar mantendo a nossa fé. E às vezes as pessoas estão muito preocupadas em ter a igreja, ter o local para rezar, né? Mas eu ouvi uma pregação, acho que do nosso pároco, na missa de uma missa que eu ouvi dele, ele dizia isso, que a gente é preocupado em ter o templo para poder rezar. Aí não está tendo a missa, estamos relaxando, né, na nossa fé. Então, né, eu acho que a verdadeira fé, né, tem que brotar de dentro do nosso coração. Então nós temos que fazer os exercícios, né, de oração na nossa casa para que nós continuemos firmes, né, não só dependendo do espaço físico estar exercendo de fato a comunhão, né, aquelas pessoas de comunhão diária, principalmente, né, não podendo ir na igreja comungar, né, e às vezes se sentem até muito vazias, né, por conta disso, mas acredito que é hora de mantermos firmes, né, redobrar as orações, procurar o momento, né, de acompanhar uma adoração, né, no YouTube. Então a gente pode esperar aquele momento, né, escolher e, né, participar. Né? Eu acho que participar disso, rezar, mantendo a nossa fé, porque senão, né, daqui a um tempo a gente se habitua a não ter nada, assim não procura igreja. Então, eu acho que de fato somos pessoas, né, de fé, que acreditamos e seguimos o Cristo, nós devemos, né, exercer essa fé, porque até a igreja começou sem igreja, né, física. Eram grupos, Cristo, né, os apóstolos não saíram construindo uma casa para a gente reunir lá e falar, eram comunidades. Então, pensar nisso, não é só porque não temos a possibilidade de estar dentro da igreja, é que a gente vai abandonar a fé. Né? É isso mesmo, Pio. Mandando mais um abraço para todo mundo que está assistindo, as pessoas que estão mandando no meu Facebook, por WhatsApp também. Um abraço hoje muito especial para o seu Antônio, nosso está fazendo aniversário hoje, nosso irmão, dos irmãos mais antigos nossos.
Antônio, nosso carro, abençoe o senhor, continue fazendo o senhor essa ótima pessoa, o senhor é. Parabéns, tudo de bom. Vamos voltar com você aqui, a gente ficou um bom tempo falando sobre... Vamos falar. A gente sabe que a classe artística, não só os artistas, mas também quem mexe com isso, os organizadores de eventos, produtores, vocês estão sofrendo muito com a pandemia, porque os eventos estão parados, não temos casamento, não temos nada. Assim, a nossa festa, eles também estão precisando se reinventar, né, nesse período. Com certeza, Thiago. O setor de serviço, né, desde março, quando começou a acontecer o isolamento social e todos os reflexos da pandemia, e que são graves, né, principalmente os reflexos em relação à saúde, e que a gente tem que tomar todos os cuidados e estamos nos reinventando a cada momento. Tanto que a gente vê por aí a quantidade de lives que tem acontecido com essas, né, grandes bandas, e assim também os eventos sociais, né? Por enquanto não estão acontecendo, a gente em que pé que vai ficar nesse novo normal, entre aspas, né? Também a gente não sabe como será, né? Infelizmente ainda a gente está longe, tá? Por vários e vários fatores que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas que a gente vê a cada dia os números só aumentando, né? E vidas, infelizmente, se perdendo. Não, no caso das mortes, né? Não são só números, são vidas, né, que se perdem. Então a gente não sabe como que vai ser esse novo normal, né? Quando começarem os eventos, né? Casamento, as festas, né? Eu tenho ajudado na área alguns dias assim do mês, em algumas transmissões na igreja de Matozinhos, e tenho visto a dificuldade que também tem sido para a igreja católica em si, nessas novas formas de se fazer as festividades, né? E eu tenho visto isso na pele, assim, né? De forma voluntária, contribuindo, e é isso, a gente vai se reinventar sempre, né? Acho que agora o foco é realmente pensar e rezar para que cientistas consigam descobrir o quanto antes uma vacina, e também que as pessoas respeitem as orientações médicas, né? Porque em São João del Rei não tem acontecido, infelizmente. Sim, é meio de pensar nisso tudo, mas como seria fazer, apertadinho no Prior aí também, fazer um paralelo do como se foi feita a festa de 2015, aquela festa grandiosa, com tudo que envolveu, e fazer o registro dessa festa, uma festa durante essa pandemia, desse novo normal, como você mesmo falou. É algo realmente, né, o Eduardo pode até complementar a resposta, né, mas inovador, né, e de como que é essa festa, né, foi como o Rodrigo disse, no dia principal são 8 missas, né, como que vai ser, né, essa festa, esses novos dias, né, será que vai ter o mesmo público, forma digital mesmo, né, tem um fator que pode alcançar mais pessoas, né, uma vez além das fronteiras de São João del Rei, e é algo
e realmente merece um registro, porque vai envolver toda uma outra forma de se fazer uma festividade religiosa, né? Com poucas pessoas, uma estrutura para que você possa transmitir, para que possa chegar pelas ondas aí da internet, né? Das comunicações, e é um novo desafio, né? A gente registrar isso também será um novo desafio para nós. Só É para complementar. importante. Pode, à vontade, Prior. Não, é igual o Thiago está dizendo, é interessante também se pensar nisso, né? Um registro dessa situação, né? Uma festa também diferente por não ter público, por não ter participação das pessoas, né? Vamos dizer assim, com a igreja com as portas fechadas, né? Porque, querendo ou não, é um momento também que marca, né? A gente vai lembrar desse ano, aquele ano que teve a pandemia. Então, assim, né, isso está nas nossas reuniões, a gente às vezes justifica na ata que o irmão não veio, né, por causa de idade, pelas condições da pandemia. Um dia vão pegar essa ata lá atrás, vão ler e falar, nossa, aquele ano que teve a pandemia, a igreja ficou fechada, chegou na festa. Então, assim, para fazer um registro, como é que... Então, vamos lá, né, a mesa preparando a festa, uma festa fechada, né, seria também um registro, né, na memória. E complementando a pergunta para o Thiago, ele como jornalista formado, como está no doutorado, né, Thiago? E isso. Corrija se eu estiver errado, doutor em jornalismo, a importância das mídias sociais, tudo isso que a igreja agora, eu acho que a gente já vinha acompanhando isso, uma crescente, acho que teve que vir um vírus para mostrar que a gente pode estar e fé em tudo que a gente precisou de. A gente era muito agarrado àquilo presencial, mas agora a gente está vendo a importância e como isso por todos, e mesmo após a pandemia, vamos continuar. Acho que é importante. Você, como jornalista, como doutor em jornalismo, ver essa questão das mídias sociais, das transmissões, isso dentro da religião. A Copa tem uma grande importância, né, na Igreja Católica. Isso é a pastoral da comunicação. E a Diocese de São João del Rei é uma das emissoras aí, né, uma das primeiras dioceses do interior, podemos dizer, a se pensar na pastoral da comunicação como um ato evangelizador, né? Uma evangelizar. E por mais que já formiguinha mesmo de uns anos para cá, né? Mas foi o que você disse, precisou vir uma pandemia para mostrar o quão grande e qual importância que isso tem, né? Para se manter viva essa fé, para se manter viva esse sentimento de pertencer à igreja. E são vários fatores, né? Que a pandemia vem para nos mostrar, né? De uma forma muito trágica, mas veio mostrar e deixar escrachado na cara de todo mundo as diversas, a importância da comunicação, as novas relações de trabalho que a gente vai ter, né? Enfim, isso no turbilhão de coisas que tem acontecido, né? Por mais que se fale em isolamento social, mas a gente está vivenciando muitas experiências, né? Experiências subjetivas, pessoais que a gente tem. Isso tudo é muito novo para todo mundo, né? Para todo mundo. A gente não tem vivo hoje, né? Pelo menos presente aqui entre a gente, uma geração que iniciou uma outra pandemia nas proporções, em estudos, em registros históricos,
de uma pandemia parecida como essa 100 anos atrás, 102 anos atrás. Né? Então, a gente, todas as gerações, né? Nossos pais, nossos avós, quem tem filho, Eduardo, Thiago, enfim, é tudo muito novo. Né? Eles ouviam a pandemia para mostrar os reais valores e a como também tem sofrido isso. Né? Tem muitos estudos, muitos artigos e as ciências sociais, a ação, e como tem o próprio jornalismo de uns anos para cá é um meio muito convergente, né? Muito. Ao mesmo tempo você tem um jornal impresso, você tem uma notícia que está no site, notícia você pode ouvir um podcast, no meio da notícia tem um vídeo. E ao mesmo tempo a gente tem o que está visualizando e vendo isso tudo, né? Está assistindo o telejornal, está lendo uma comunicação muito ubíqua, né? A nossa reunião que a gente está fazendo, a maioria da gente está fazendo utilizando o celular, utilizando, né? Tá transmitindo, utilizando também esse aparelho ubíquo, enfim, é muito novo para nós, Thiago. Nós já temos, todo mundo já conhece nós católicos, a Rede Vida, TV Canção Nova, TV Aparecida, mas que nesse momento a pandemia que se tornou-se mais importante. Eu acho que poucas pessoas, eu vejo, por exemplo, na minha casa, pelo celular, minhas tias, que são mais idade, então, isso, o que não era tanto uma rotina nas pessoas de estarem dentro das redes sociais, dos meios de comunicação, não só com as grandes redes, mas também com os canais, como o nosso canal no YouTube. Algumas pascões me lembram que há 10, 15 anos atrás, Padre Raimundo do Matosinhos, que iniciou esse trabalho também no Matosinhos, sempre foi pioneiro nessa questão de condições. Acho que foi a primeira igreja nossa aqui a fazer essas transmissões. Nós, agora, através do nosso amigo Thiago Câncio, também começamos a fazer essas transmissões, porque nós estamos levando isso o mundo inteiro. Todo mundo vai poder estar acompanhando um pouco dessa nossa festa, mostrar um pouco nossa cultura também, na nossa religiosidade, e mostrar para todos a nossa fé aqui de São João. Eu acho que é uma cultura riquíssima. Quem tiver oportunidade, do nosso amigo Thiago Morandi, etnografia, né, tio? Depois, qualquer coisa, a gente pode divulgar aí. O pessoal poder acessar, mas tá fácil. Tem vários vídeos legais. O Thiago é um parceiro antigo e nosso de questões religiosas, não só religiosas, com a gente há mais tempo. Tem documentários legais sobre os sinos, espaço. Então, só acompanhar no canal dele lá, para a gente poder ver todo esse trabalho, todos esses vídeos maravilhosos que foram feitos aí. Já temos aqui 1h15 de live. Nós estamos bem. O tempo aí vai ser boa. O tempo passa rápido, né? Mandando um abraço aqui para Domitila Ribeiro. Nossa Senhora do Carmo abençoe a todos. Eu queria passar a palavra agora para cada um dos nossos convidados, para a gente, se tem mais alguma coisa a falar, fazer nossas considerações finais. Essa primeira live nossa. Já de antemão, eu gostaria de agradecer muito a mesa administrativa, na pessoa do prior Eduardo, de ter dado essa oportunidade, de a gente tentar fazer algo diferente nessa festa, tentar se conectar melhor com as pessoas, mais para as pessoas se sentirem
cada vez mais, como nós não podemos estar na igreja, sentir mais perto dessa questão da festa. É um trabalho embrionário ainda, estamos começando com ele, fazer essa questão das transmissões aqui na Igreja do Carmo. Nosso canal foi criado tem nem uma semana, então nós estamos trabalhando isso. As pessoas que queiram ajudar a gente também, é só procurar nas redes sociais da Ordem, queiram nos ajudar. É um trabalho voluntário, pessoas dedicadas, pessoas que gostam da igreja, que querem fazer uma homenagem, ajudar nessa divulgação da festa de Nossa Senhora do Carmo. Então, passar primeiro, vou inverter a ordem dessa vez, que eu comecei pelo Prior, eu vou começar agora pelo Thiago, ele tem mais alguma coisa a falar, considerações dele finais aí. Eu queria mesmo agradecer a oportunidade, parabenizar a Ordem pela iniciativa de fazer essa live, de abrir esse bate-papo, né? Iniciar esses trabalhos que já são um pouco expressivos aí para a festa desse ano, né? Que vai ser novamente uma festa, de uma certa forma, nova, né? Enfim, agradecer e parabenizar mesmo pelo trabalho que tem sido feito e sempre vocês terem também esse olhar atento para esse registro da memória, né? E isso é um fator muito importante, né? E além desse... A gente fala um pouquinho de comunicação no final aqui, Thiago, e é interessante também a gente ver como que essas relações do registro da memória também tem se modificado, né? Antigamente a gente tinha os registros somente no papel, escrito caneta nanquim, depois isso foi configurando, né, se reinventando, veio a fotografia, depois o computador, e agora essa possibilidade também do registro da memória por meio do audiovisual, né? Enfim, parabenizar mesmo vocês pelo trabalho e também por ter essa visão, que para mim é uma visão inovadora do registro da memória nesse formato. Valeu, gente. Obrigado. Nós que agradecemos, Thiago, e contamos com você aí para futuros trabalhos aí. Depois já liga para o Prior, já vê para a festa desse ano aí. Bora lá, Eduardo. Bora produzir. Vamos sim, vamos conversar. Nosso irmão Rodrigo, suas palavras aí finais. Mais alguma coisa que queira nos acrescentar para todos nós aí? Vamos lá, então. Thiago Morandi, eu morro de medo dessa palavra que você falou aí várias vezes. Reinventar. Meu Deus, eu tenho muito medo dessa palavra, reinventar. Aí vamos lá. Nós temos um santo, eu vou deixar uma tarefinha de casa para quem está nos assistindo. Nós temos um santo carmelita que morreu no campo de concentração, o beato Tito Brandsma. E ele tem uma das... Ele era jornalista, viu, Tiago? Você conhecia ele? Não conhecia. Procura na internet para você ver. Ele foi morto pelo nazismo por ser religioso, carmelita e jornalista. Então ele tinha uma frase que dizia o seguinte: é preciso ver o mundo enxergando Deus ao fundo. Então, à primeira vista, pode parecer uma frase banal, mas de fato não é. Se chove muito, a água é necessária para a plantação, mas se chove muito, alaga tudo, dá enchente, o povo perde tudo. O sol é muito bom, mas se o sol estiver esturricando, né, mata até a gente. Dá seca, mata gado, mata plantação, então tudo demais atrapalha. O que nós estamos vendo nessa pandemia? Novamente dizendo, ao meu pálido ver, era necessário que nós voltássemos um pouco o olhar, né, além de nós,
mesmos para a nossa casa, né? Para as nossas casas. Que as nossas casas devem ser uma casa, a exemplo da casa de Nazaré. E nós, infelizmente, quanta prostituição, né, nós permitimos dentro da nossa casa. É prostituição visual, prostituição verbal, prostituição das mais diversas, né? Então nós desacralizamos o lar. Então foi necessário uma pandemia desta para que nós, não é, voltássemos a santificar os nossos lares, né? A fazer uso dos oratórios, dobrar os joelhos e rezar. Então, nesse ponto, nós temos que ver o ponto positivo da pandemia. A pandemia me ajudou, primeiro, a olhar que eu sou frágil, que eu sou um corpo muito frágil. Em questão de horas, eu posso morrer. Depois, a pandemia nos ensinou, né, que esse isolamento social imposto, né, e necessário também, que nós somos fortes, né? Porque como diz aí no linguajar popular, de pirar o cabeção, né? Você ficar confinado dentro da sua casa, principalmente se não tiver o que fazer. Não tem Netflix, não tem filme do YouTube que dê conta. Então, quer dizer, mostrou que nós somos fortes também. Mostrou que nós devemos nos santificar e santificar os nossos lares. Agora, eu tenho muito medo desse reinventar, não é? Do isolamento eclesial. Analisem depois, friamente, né? Façam essa reflexão. Porque em todas as pandemias mundiais, universais, a igreja escancarou as portas. O povo se refugiava, não é? Na igreja, aos pés dos crucificados de penitência, não é? Durante a epidemia de cólera na Itália, não é? Que os cadáveres eram assim julgados no fosso do lixo, e os padres fazendo as exéquias às pressas, como está acontecendo hoje, 250 anos depois. Mas é novidade a igreja ter fechado as portas. Nós entendemos sim. Por quê? Porque se abre as portas, o povo entra, aglomera. Agora eu tenho sinceramente medo que este isolamento não termine com a pandemia, principalmente no Brasil, que o brasileiro é muito relaxado, né? Vamos falar a verdade. É samba, é pizza, é futebol. Então, ao mesmo tempo que o ser humano se pode considerar, né, com necessidade de Deus, ele também pode pensar assim, passou 2, 3 meses, a festa mais importante que era a Páscoa, passou, nós não fomos na igreja, arrumar para lá, não faz falta não. Então eu tenho muito medo desse isolamento clerical, eclesial, né? Não estou aqui julgando ninguém, nem julgando indireta para ninguém e para nada, pelo contrário, eu estou aqui revestido do meu hábito, né? Então estou falando como membro ativo dessa igreja, né? Eu sou membro ativo, eu sou uma célula dessa igreja, mas eu tenho muito medo que
que é o único meio que nós temos, é fato. É o único meio que nós temos. É as transmissões com um grupo muito reduzido, mas ontem mesmo eu estava vendo no YouTube, eu não guardei a cidade, mas eu acho que é na Espanha, foram presos 10 pessoas. 10 pessoas que estavam assistindo a missa, né, vespertina, numa paróquia. Inclusive tinha um médico, foi o médico que deu entrevista. Tinham 10 pessoas dentro da igreja e eles foram literalmente presos, né? Vai acessar o YouTube, vai ver isso aí. Então, se essa moda pegar, que Nossa Senhora do Carmo nos defenda, né? Eu não sou pessimista, eu sou muito realista. Então, o seguro morreu de velho. Se nós rezávamos um terço, hoje é nossa obrigação rezar 2. Se nós ajudávamos com 1 quilo de mantimento, se nós pudermos guardar 2 e dar 2 para o próximo. Ô, Thiago, aciona seu microfone aí que tá desligado. Desculpa. O Rodrigo teve um pequeno problema com a transmissão dele aí. Assim que ele voltar, a gente retoma a palavra para ele, mas vamos passar já para o nosso prior, para suas considerações finais, alguma coisa que tenha mais a falar para todos que estão nos assistindo aí. Pegando um pouquinho do que o Thiago falou, né, estava falando sobre essa questão toda da logística, né, dessas transmissões, né, a gente viu aí no nosso início, né, o problema que nós tivemos, e assim, a gente acompanha muita gente tentando transmitir, tendo dificuldades, de fato, né, é um reinventar nesse sentido, né, de como fazer isso, a devoção, a fé, chegar às pessoas na sua casa. Então, acredito que é isso, é uma novidade, né? Nós já tínhamos aí alguns anos transmitindo a novena, mas esse ano estamos experimentando uma nova forma, né? Um novo canal, um novo sistema de transmissão. Então, a gente tem que aprender, né? Como você fez, né? Olhar, pesquisar como é que fazer, que tipo de câmera usar, e né, ainda corre o risco de chegar na hora, né, as coisas falharem, né? Então, assim, é isso que a gente tem que aprender. O que era uma opção antes, agora é a realidade que é a realidade, né? Então agora sim. Reinventarem nisso de fazer, continuar com as tradições, é claro, sim. Deixar tudo ser perfeito como sempre foi feito, mas colocando tendo esse cuidado, né? As tecnologias, essa forma de trazer as pessoas também para junto da igreja. Não vão poder estar ali, então que elas se sintam também parte integrante dessa festa, nos ajudando a fazer transição dentro da maior igreja que nós temos, que é o nosso lar, né? Com certeza. E isso tudo, assim, nos faz pensar, né, aqueles lugares que não tem tanta facilidade, né, para fazer isso, paróquias mais distantes, né, então esse afastamento, né, como é que o padre consegue, né, lidar com isso, e os fiéis também, como o Rodrigo falou também, às vezes a pessoa vai para, já passei uma Semana Santa, que era uma festa, uma Páscoa, e quando vê a pessoa relaxa e não volta mais na igreja, né, então eu acho que também aí a gente vai ver de fato aquelas pessoas que de fato têm fé, ou já estavam indo ali pela força do hábito, né, estavam frequentando pela força do hábito. Então, quando tudo voltar ao normal, é que a gente vai ver aqueles que de fato, né, vão perseverar na fé justamente por conta disso, né, porque já estava ali, às vezes, no automático. Então, que nós, né, como bem disse o Rodrigo aí, vivemos nossa fé, né, se era para rezar um texto, que reze 2, né, que faça mais exercícios de oração para que a gente, né, não se distancie da igreja, né, e quando tudo voltar ao normal, a gente achar que não precisa mais ir, né? Então, que a gente, né, aproveite também esse momento para trabalhar a nossa parte espiritual, né? Eu acho que é isso que a gente tem que estar sempre atento
para que a gente não relaxe na nossa fé. É isso mesmo. Mandando um abraço aqui, pedindo uma bênção para o nosso querido Padre Celso, que está nos acompanhando também. Acabou de mandar uma mensagem aqui no Facebook. Padre Celso foi um dos Perdões, pregadores, ano Padre passado. Perdão, isso, um dos pregadores nossos do ano passado, fez a pregação do último tríduo, dos 3 últimos dias da novena, contribuiu muito com suas palavras, nos deixou emocionados. Esperamos, Padre Celso, Feliz. que assim que acabe essa pandemia, o senhor volte também, faça aqui junto com a gente, celebre junto com a gente, e a presença do senhor é muito importante, e foi uma grata surpresa. Indicação muito boa, sim. E nos últimos anos tivemos grandes pregadores, né, Eduardo? Sim, A gente sim. ainda estava comentando outro dia, algumas pregações, vamos fazer alguns vídeos, vamos colocar aí disponíveis também nos nossos canais, que são coisas que marcaram, que levaram todo o nosso povo à emoção mesmo. Mandar um abraço aqui também para todos os nossos amigos da Orquestra Ribeiro Bastos, que está aqui presente também, a pessoa do seu maestro Rodrigo, nosso maestro Rodrigo. Já adiantando, semana que vem, domingo que vem, a gente vai ter mais uma live aqui no canal da Ordem, e quem vai estar presente é o nosso amigo Rodrigo, falando um pouco sobre a Ribeiro Bastos, sobre o que ela vai estar apresentando durante essa novena. Vamos, como o Eduardo disse, é um reinventar, mas mantendo nossas tradições. A orquestra, que é a tradição da nossa novena, que executa belíssimas canções durante o novenário, vai estar presente também. E o Rodrigo vai estar aqui com a gente, batendo um papo com a gente. Um abraço também ao nosso irmão terceiro, Teté, que está aí também acompanhando a gente, a todos que estão acompanhando. O Rodrigo deve ter tido algum problema de bateria. Esse é o que a gente comentou, gente. É tudo novo, muito novo, tudo diferente do que nós estamos acompanhados, mas quando tudo é feito com amor, com fé, com carinho, tem que dar certo. Então, a gente está trabalhando muito, várias reuniões, Eduardo, nosso amigo Thiago Felipe também lá em Juiz de Fora, nos ajudando, nosso decorador também que está presente aí, Thiago Carvalho. Então, várias pessoas aí contribuindo, um amigo Raul também, da Agito Som, contribuindo para que as transmissões, que a gente chegue no dia 7, redondinho, para que vocês possam acompanhar a nossa novena e possam rezar junto com suas famílias em suas casas. Preparem as suas casas para a novena, gente. Coloque a imagem de Nossa Senhora, preparem suas casas como se vocês estivessem mesmo na igreja. Nós vamos disponibilizar os livrinhos também pela internet, para vocês acompanharem as novenas. Então, vamos fazer, como se estivéssemos lá dentro da igreja. Vamos nos juntar todos em oração para que Nossa Senhora, como a gente mesmo reza em uma das orações, a nossa estrela do mar, em meio à tempestade, possa nos ajudar nesse período de pandemia e que faça normal que em 2021 sejamos todos no carmo, batendo muita palma, nos emocionando, e tenho certeza que essa festa, mesmo de forma virtual, ela vai ser especial. Então, ela vai ser tão com devoção, com fé, com júbilo. Então, façam isso, essa casa, essa preparação para podermos fazer essa novena da melhor forma possível. Mandando um abraço aqui para nosso querido pároco, o Padre Geraldo, que nosso prior conversou com ele, está dando o apoio total para a gente nessa questão das transmissões. Também ao nosso bispo, Dom José Eudes, que foi um dos pregadores também, né, Eduardo? 2017? Acho que teve, se não me engano, 2017. 2016 ou 2017, Dom Eudes, antes de ser bispo de São João, também teve a oportunidade de pregar um tríduo da nossa novena também, nos enriqueceu muito com suas palavras, e Jesus, Nossa Senhora, continue abençoando ele, dando força nessa caminhada difícil que a igreja está passando nesse momento, mas sabemos que
as cabeças que estão à frente da nossa igreja, na nossa diocese aqui, estão fazendo melhor. No momento que derem esse aval, tenho certeza que Dom Eudes vai, junto com o Padre Geraldo, o cenário diocesano, vão ver o melhor momento a gente poder estar reunido novamente, celebrações nossas com o povo, mas enquanto não podemos, acompanhamos esses dias todos às 7 horas no domingo, porque às 6 horas tem a transmissão da missa lá na Catedral do Pilar. Tivemos ontem a festa sagrada, hoje de manhã tivemos a missa do Sagrado Coração. Tivemos o Sagrado Coração de Jesus e ontem Sagrado Coração de Maria. As transmissões também acontecem lá através do Face da paróquia, o canal também no YouTube, só procurar a Catedral do Pilar, tem todas as transmissões, todas as paróquias também, acompanhem, façam essa oração junto em casa, as igrejas. Comentando aqui, o Padre Celso mandou um abraço. Eu continuo rezando aí por nós aí na sua comunidade, rezarmos todos. O Evangelho hoje foi claro mesmo, não tenhais medo. Então, tudo vai passar, tudo vai aos poucos voltando, mas enquanto isso, mesmo que virtualmente, mas muito obrigado. São Tiago hoje teve um compromisso, vocês verem como que as questões, a tecnologia nos une. Tiago, no Rio de Janeiro, está aqui com a gente, batendo esse papo e falando um pouco de como foi 2015, dificuldades que foram, dificuldades que teria agora. Está acompanhando, ajudando aí. Teve um probleminha de transmissão, mas também cresceu muito com a presente nas costas, já convidando a todos domingo que vem, após a missa do Pilar, conversar com o maestro da Ribeiro, para podermos falar um pouco da orquestra, de como vai ser a festa, e de umas coisas legais aí, novidades que todas as novidades de como vai ser essa festa de 2020. Antes de gostaria de chamar nossos irmãos para rezarmos conosco, e a todos que nos acompanharam, pessoas todas que estiveram presentes, que a falha que tivemos, como eu disse, nós somos voluntários, não temos formação para isso, mas estamos tudo certo. Gostaria de convidar o prior para podermos rezarmos a oração de Nossa Senhora. Tá? Você, na sua face, essa oração e desejando que Deus interceda logo a questão da pandemia, que seja feita, ilumine os cientistas, os médicos, para que podemos estarmos unidos presencialmente. Nós já estamos unidos, mas queremos estar presentes, unidos fisicamente, aquele abraço, todos juntos, as famílias unidas. Que Nossa Senhora do Carmo abençoe, estão aí na linha de frente desse combate à pandemia, todas as famílias, aquelas pessoas que faleceram, principalmente daqui da nossa cidade, da nossa região. Nossa Senhora, a todos que dê e ajude a todos nesse momento difícil. Rezar a oração de Nossa Senhora do Carmo e encerramos aqui a nossa live. Muito obrigado, boa noite. Prior. Bendita e Imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, vós que tratais com bondade inteiramente especial
aos que trazem o vosso amadíssimo hábito. Olhai, cobri-nos com o manto de vossa maternal proteção, vossa fraqueza com o vosso poder, espírito com a vossa sabedoria, alma-se a caridade. Ornai a nossa alma com graças e virtudes que afastam cara a vós e ao vosso divino Filho. Durante a vida, consolai-nos na hora da presença e apresentai-nos a Augustíssima Trindade, vossos filhos e servos dedicados para vos louvar e bendizer eternamente no paraíso. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.